Boa tarde, irmãos. Hoje, sexta-feira, dia da nossa lição da revista. E nós hoje vamos estudar a lição número 5, que tem como título: Você pode viver com alegria nos momentos difíceis. E nós vemos aqui o comentarista trouxe para nós como o texto básico para entendermos essa lição, Abacuque 3:18. Eu vou fazer a leitura de 17 até 19, para eu conseguir explicar um pouquinho melhor o que ele quer dizer com esta sua palavra. Primeiro ponto, porque Deus blindou seus filhos com sua alegria. E aí coloca Abacuque 3:17 a 19, que eu vou fazer a leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E este texto é um salmo, é um cântico que foi escrito e entregue ao mestre de canto para instrumento de corda, apesar desse texto não constar nos salmos escritos que nós conhecemos. A lição, o nosso comentarista traz logo de início uma informação aqui para nós começarmos a pensar. Como é bom olhar para o futuro com grandes expectativas. Ele não está dizendo aqui que é para olhar com medo do que vai ser no futuro, mas não, é com expectativa, é expectativa boa. No entanto, como dói ter expectativas frustradas. Algumas vezes corremos o risco de ser assaltados pelo desespero e perder a esperança de que as coisas podem melhorar. Bem, meus irmãos, o seguinte, nós estamos vivendo exatamente num tempo de pandemia, tempo onde nós não podemos estar reunidos um ao lado do outro para sentir aquela proximidade que é parte da comunhão. A comunhão é aquele momento do aquecimento. Embora cada um de nós seja de um jeito, mas convivemos e nos acertamos. Eu já ouvi alguma coisa sobre o problema do porco-espinho, e que no local muito frio e eles têm que se agasalhar. Para agasalhar tem que encostar um no outro e os espinhos vão se furando um ao outro. E eles com jeitinho foram se adequando e tal, e mesmo com os espinhos, o calor de um para com o outro foi dando aquela cobertura e eles conseguiram viver bem durante aquele período. Mas o nosso comentarista, ele é muito bom. Esse pastor, ele tem um jeito de passar para a gente os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. Ele diz que estimular o nosso organismo com alimentação, repouso, atividade física ou medicamentos pode produzir bem-estar. Entretanto, se você está numa fase difícil, talvez não disponha de tempo e dinheiro para uma boa dieta, para um descanso reparador, para frequentar uma academia ou para receber um atendimento médico decente. Ora, isto é uma verdade. Não serão as coisas mecânicas que vão nos satisfazer,
O ser humano não se satisfaz com atos mecânicos ou aquilo que é feito por algo que não é gente, não tem sentimento. A coisa mais gostosa que a gente tem é quando a gente vai para a rua e a gente tem um cachorrinho e quando a gente chega, aquele cachorrinho faz uma alegria sem tamanho. Embora de vez em quando a gente até bata nele um pouquinho. Grite com ele. Ele baixa a cabeça e quando a gente volta, ele não cobra da gente aquilo que a gente já fez com ele. Ele nos recebe. Esta empatia é o que vale na comunhão. E o primeiro ponto é porque Deus blindou seus filhos com sua alegria. E vem agora alguns textos bíblicos que vocês já devem ter feito durante a leitura diária e também as que estão na revista, que vem agora falar sobre o fruto do Espírito e como deve viver o crente. O texto daqui mais um pouco nós vamos falar no terceiro ponto, que é a posição dos crentes. Mas o fruto do Espírito, que é a tônica de tudo isso quanto nós estamos aqui agora lendo. Nós lemos agora há pouco que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta e por aí afora. Isso em Abacuque 3, de 17 a 19. Mas o fruto do Espírito olha só, de que é composto o fruto, um fruto, não tem frutos, é fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, nem lei escritas, nem leis naturais. Porque estas coisas que acabei de ler, elas não contradizem as leis naturais. Bem, isso está em Gálatas 5, 22 e 23. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Meus irmãos, eu vou ler mais um outro texto que é fantástico, Romanos 12:2. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E Filipenses 4:4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, a vida do crente deve ser uma vida de alegria, porque as dores deste mundo passarão, mas para onde nós vamos viver com Deus, lá não tem dores do mundo, lá só tem alegria, porque nós vamos estar presente com o nosso Deus. Bem, o comentarista ele traz mais algumas informações aqui no primeiro tópico. Enquanto o fruto do Espírito, essa alegria não se reduz a um prazer que procede de nossos sentidos ou uma experiência emocional agradável devido a um acontecimento feliz, mas significa um deleite que decorre do nosso relacionamento com Deus e da consciência de que a vitória em Deus é certa, mesmo em meio ao sofrimento e à aparente derrota. Afinal, este fruto do Espírito é um prazer em viver, um bem-estar, uma satisfação que provém da consciência de quem Deus é e emana a gratidão pelo que Deus faz e procede da lembrança do que Deus fez e que brota da esperança do que Deus fará.
Esta é a explicação que o nosso comentarista deu, e melhor explicação do que essa é um pouco difícil da gente articular. Mas uma coisa é certa, é que a gente pode viver com alegria nos momentos difíceis. Quando a irmã Cristina fala, ô irmão Gandhi, quando acabar isso aí vai ser muito bom, que a gente vai estar junto de novo. Sim, minha irmã, e é o que eu quero também, que acabe. Tudo isso aí para a gente estar junto. Tomar um cafezinho junto, conversar, botar as coisas em dia e mantermos a nossa alegria. Mas a nossa alegria não pode ser esvaziada ou jogada de lado porque nós não estamos lá. Mas nós estamos aqui conversando, falando, e vai dar tudo certo. O segundo ponto, por isso, tome a decisão de se alegrar em Deus. Em Abacuque 3, de 17 e 18, que é aquela que nós lemos desde o começo, nos mostra que não adianta acontecer coisas que para nós e para o momento em que nós vivemos seja ruim. Ainda que a figueira não floresça, que a fruteira não dê fruto, que as ovelhas sejam todas tomadas e o nosso milharal seja derrubado pelos tratores dos inimigos. Ainda que tudo isso aconteça, a minha alegria deve estar no Senhor, porque Ele é que provê todas as coisas para nós. Ele já proveu, meus irmãos, desde antes da fundação do mundo, a nossa vida eterna. Tanto que mandou Jesus Cristo para vir, para cumprir a sua promessa, que foi antes da fundação do mundo. Bem, Deus nos capacita a viver alegre, mas a decisão é nossa. Vai depender de nós querermos. A alegria do Senhor é a sua força, mas precisa ser exercitada por você diariamente. Você tem que confiar naquilo que Deus já prometeu. Ele prometeu que nós estaríamos livres de toda essa coisa, porque, meus irmãos, nós não temos que nos apegar a coisas difíceis, as coisas ruins. Elas passam. Nós temos que nos apegar ao Deus que tudo pode, e na hora que você está mais fraquinho é quando Ele renova as tuas forças e você então continua voando. E o crente é para viver por cima. Porque quando Adão pecou, que era tudo eterno, abriu um parênteses. E aquele parênteses chama-se história. História começa com H. E homem começa com H também. Durante esse tempo do parênteses, nós vamos passar por dificuldades. Porém, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor, e por isso devem ter alegria nele, já não estão mais aqui, quer dizer, não estão mais vivendo de acordo com o mundo. Passa a viver já aqui a vida eterna. O sofrimento vai passar e nós vamos ter sempre alegria lá. A igreja não está submissa às leis daqui da terra. A gente quando diz, lá na igreja a gente não pode ir porque está fechado. Não, aquilo não é igreja não, meu irmão. A igreja é você, sou eu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então aqui, crendo que em Deus é possível uma vida de contentamento, contentamento quer dizer alegria, viu? Sabemos que ao receber o presente da vida eterna, Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14, deixa eu ver onde é que eu já coloquei aqui, é escrito, né? Vamos lá. Bom, eu vou ler até um pouco mais para a gente entender, que já vem com a posição dos crentes. Assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
de sua vontade. Aí vem o texto do Efésios 1, 4, 5 e 12 a 14. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso aí é o que resume esse terceiro ponto que nós acabamos de dizer aqui para vocês. Mas tem uns pedacinhos aqui que eu vou citar, vocês têm na revista e leiam a parte anterior e a posterior para vocês entenderem bem. O nosso desenvolvimento está relacionado às condições que criamos com o fruto crescer em nossa vida diária, para que o fruto possa crescer em nossa vida diária. Ou seja, tem que viver o fruto do Espírito, já que temos o Espírito Santo em nós, então deixemos ele aflorar e dar o fruto dele. E o fruto dele qual é? Nós citamos aqui no começo. É algo que a gente não pode jogar fora. É paz, longanimidade, amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse domínio próprio é um problema. Até que a gente faz alguma coisa fora disso aqui. Mas o domínio próprio é quando eu não aceito determinado ato de determinada pessoa, que eu sei que ele sabe que aquilo está fazendo para prejudicar a mim ou a outra pessoa, mas eu me domino para não criar um problema maior. Bem, ainda dentro do contexto aqui, para a gente encerrar, porque a hora está chegando, o comentário diz assim: decida se alegrar na esperança de que nada fugiu do plano eterno. E é a esperança em Deus, não a ausência de problemas, que nos oferece alívio e as tensões. Não veja o sofrimento como um muro, mas como um degrau para o seu crescimento. Por isso, seja mais grato e contribua para o bem de alguém. Isso vai aquecer o seu coração. Devemos estar sempre servindo uns aos outros. É a tônica do cristão. Salmo 37, já para encerrar, que a hora está acabando, diz o seguinte, de 1 a 5, diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará mais do que o que você pediu. Então, que nós coloquemos, meus irmãos, nesta direção, viver em alegria, porque para isso nós fomos resgatados. Nós fomos comprados com alto preço para vivermos alegres, mesmo em momentos difíceis. Você pode viver com alegria nos momentos difíceis. Que Deus nos abençoe e que nós estudemos mais a outra lição, que é agora número 6, que tem como título, ainda dá tempo para eu falar, você pode ter paz interior. Tem gente que não tem paz interior, não consegue dormir. Que Deus nos abençoe, vamos estudar e vamos orar também pelos pedidos que estão no nosso grupo. Amém.